Arquivo corrigido. Origem desconhecida. Integridade do pacote, 48%. Tentando decodificação de áudio. Eu tinha acabado de me tornar professor da Universidade Federal de São Paulo, quando alterações climáticas mais severas começaram a ser percebidas em todo o mundo. O calor excessivo agora era constante na maior parte das estações do ano. As geleiras do Ártico derretiam com mais rapidez do que um sorvete exposto ao sol, e catástrofes se tornaram mais frequentes a partir daquele período, incluindo furacões, maremotos e enchentes. E em paralelo aos meus estudos sobre reversão da desertificação de regiões áridas, comecei a registrar indícios de que aqueles eventos não estavam ocorrendo de maneira orgânica. Além da elevação das temperaturas médias globais, preocupavam as notícias que davam como certo o aumento do nível do mar, devido ao derretimento das geleiras, a acidificação dos oceanos, com a redução do pH da água, as ondas de calor cada vez mais intensas e até o primeiro registro de chuva no cume da camada de gelo da Groenlândia. Em 2024, foram registrados mais da metade dos incêndios florestais da média comum da última década. Só na Califórnia, naquele mês de janeiro, mais de 200 mil hectares foram consumidos pelo fogo, enquanto no Canadá, as queimadas atingiram milhões de hectares ao longo da estação. No Brasil, onde o escopo de estudos era mais abrangente, registraram-se no mesmo período 2.571 incêndios somente na região do Pantanal. Ainda na região do Centro-Oeste, devido ao avanço impiedoso das queimadas, que começaram mais cedo do que o habitual em razão do tempo seco e das mudanças climáticas, mais de 560 espécies de animais silvestres foram resgatadas, enquanto o número de mortos permanecia incalculável. E, ao que parecia, a situação ao redor do mundo não iria melhorar. Na verdade, tudo só piorou quando o anúncio mais alarmante partiu da boca de quem tinha muito mais autoridade do que nós sobre aquele assunto. No mês de julho de 2024, a UNWater, braço técnico da ONU responsável por coordenar questões globais relacionadas à água, e o IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, publicaram um relatório alarmante sobre o esgotamento iminente das reservas potáveis em diversos países, especialmente na África, Ásia Meridional e América do Sul. Em resposta ao que primeiramente foi chamado pela mídia de um exagero desproporcional, líderes mundiais iniciaram tratativas emergenciais para tentar remediar o problema. Os Estados Unidos, no entanto, seguiram o caminho contrário. Mickey Trout, à época candidato republicano de extrema-direita, ganhou ainda mais votos com seu discurso negacionista sobre o relatório da UNWater. Ele chegou a declarar que não há qualquer aquecimento global significativo e que há água potável suficiente para abastecer o planeta por mais 50 anos. A candidata democrata Mahala Phillips, que buscava se tornar a primeira mulher na história a ocupar a cadeira principal do Salão Oval, procurou ser mais pragmática quanto às mudanças climáticas. Em um discurso televisionado, afirmou que os líderes mundiais precisavam se unir na intenção de discutir soluções para o problema iminente de esgotamento hídrico e que, se fosse eleita, criaria um fundo de investimento para estudos científicos que amenizassem as altas temperaturas globais, bem como o problema das reservas hídricas. O resultado? No final do ano mais quente já registrado, quando catástrofes climáticas abalaram o mundo inteiro, 51% da população estadunidense escolheu Trout como seu 47º presidente, ignorando completamente a ameaça global no horizonte e endossando seu discurso negacionista
a poucos meses das eleições. Após a vitória, Trout, fortemente apoiado pelo CEO da empresa aeroespacial SpaceG, Elon Musk, não perdeu tempo em nomear o excêntrico magnata como chefe do recém-criado Departamento de Proficiência Governamental da Casa Branca, órgão com poderes ampliados sobre ciência e defesa. Quase uma década antes, Musk já havia causado grande burburinho na mídia internacional ao pleitear os direitos exclusivos sobre os destroços de um UAP, um fenômeno anômalo não identificado, caído em solo brasileiro. Além de gerar uma disputa judicial que chegou ao Supremo Tribunal Federal, o bilionário alegou em suas redes sociais publicamente que não reconhecia a soberania legal do Brasil e que tinha dinheiro suficiente para comprar o país inteiro, se assim quisesse. Usando de meios questionáveis, o CEO concluiu as tratativas para adquirir o objeto voador e sua SpaceG iniciou a engenharia reversa da estrutura para aprender como funcionava aquela máquina alienígena. O interesse mundial em estudar o veículo interplanetário, o primeiro registrado publicamente, cresceu, mas a SpaceG conseguiu o monopólio das pesquisas. Musk se tornou obcecado em desenvolver aeronaves com base no UAP, e após esse feito, sua influência na engenharia aeroespacial disparou. As ações da empresa passaram a valer milhões, e o interesse de Mickey Trout em tê-lo ao seu lado no governo cresceu proporcionalmente. Enquanto isso, no Brasil, o governo federal lançou o edital especial para iniciativas de pesquisa em soluções disruptivas contra o colapso ambiental. Isso incluía tecnologias de modelagem temporal, inteligência climática preditiva e controle de biomas. Nos laboratórios da UFSP e também na Draken Science, empresa científica com quem eu colaborava desde 2021, finalmente comecei a colocar em prática meus estudos sobre manipulações de escalas temporais em sistemas fechados. Graças às anotações do Sepúlveda Ottoni, um cientista que nunca conheci, mas que se tornou fundamental para tudo o que eu viria a desenvolver. Acelerar ou reverter o crescimento de determinados organismos ou ecossistemas sob condições controladas. Recuperado 36%. Com base nas notas de Ottoni, tentei aplicar o conceito para reverter a desertificação de regiões brasileiras, recriando artificialmente as condições de décadas atrás em microambientes, biomas encapsulados em laboratório. Assim, minha motivação ambiental e científica se tornou plausível. Eu propus, fórum acadêmico, uma das teorias de Ottoni para criar simulações retroativas de cenários ambientais, ideia inicialmente ridicularizada até mesmo pelos meus pares, mas que acabou atraindo dissidentes da comunidade científica para o meu lado. No início do ano seguinte, com dados climáticos históricos e acesso às equações do Diário de Sepúlveda, entregues a mim por sua viúva, Agatha, tentei desenvolver em laboratório um sistema de modelagem quântica para prever com precisão irreversível a exaustão de aquíferos subterrâneos. À época, eu ainda não sabia, mas estava muito perto de aplicar a dobra temporal, um sistema avançado de modelagem causal, ou, mais especificamente, simulações de linha do tempo divergentes baseadas em parâmetros ambientais reais. Enquanto eu procurava desesperadamente salvar o que restava da água em nosso território, invocando forças que, sem saber, estavam além da minha compreensão, na América do Norte, a SpaceG iniciava os primeiros testes com suas aeronaves construídas a partir da engenharia reversa feita no OVNI. O primeiro voo foi bem sucedido, e o objeto voador conseguiu passar algumas horas em órbita da Terra. Porém, o segundo módulo explodiu antes mesmo de atingir a atmosfera.